CQCQDX. This is Delta Echo Charlie November. Bem-vindo de novo a este nosso espaço de rede municipal Letras de Nervos. Quer mais um improviso? Era bom, não era? Mas não vai ter sorte. Alguém já disse que o melhor improviso é aquele que é cuidadosamente escrito. E se não disse, devia ter dito. Hoje vai ser apenas mais ou menos improvisado, porque já tenho preparado o meu auxiliar de memória. Este podcast talvez seja mais longo do que espera, mas mantenha-se firme. Quem sabe, não valerá a pena. Vamos lá fazer um verdadeiro 2 em 1. Pode ser que fique com a mente sedosa e os olhinhos brilhantes. Falemos de 2 coisas sérias, sendo que uma vai levar à outra. Comecemos com a greve dos professores. E começo por dizer que acho muito bem os professores lutarem pelos seus direitos. Um país sem educação é um país sem futuro. E a educação está nas mãos dos professores. Todos devem ter uma vida digna, todas as pessoas devem ter dinheiro suficiente para pagar uma casa, despesas de saúde, alimentação e educação. Infelizmente, vivemos no primado do dinheiro, desse vil metal, e são demasiados aqueles a quem sobra muito mês ao ordenado. Mas todos devendo ter uma vida digna, há profissões que, pela sua importância social, devem ser bem pagas. Quer pela sua responsabilidade, quer até pela prevenção de possível corrupção. Os profissionais da saúde, educação e segurança, por exemplo, devem ter salários justos e adequados à responsabilidade que têm. Para mim não faz sentido que um médico, novamente por exemplo, tenha um vencimento de 1.000 euros. Sabemos que o problema salarial é transversal na sociedade portuguesa, mas isso ficará para outras núpcias. Falo por mim, não posso falar por mais ninguém, mas o que hoje sou, como profissional e pessoa relativamente instruída, devo à escola. Devo aos professores que dedicaram a sua vida a ensinar e a formar os futuros adultos. Uns professores melhores do que outros, tal como há uns alunos melhores do que outros. Portanto, compreendo a luta dos professores. É preciso cuidar da carreira e da retribuição adequada dos professores, tal como é preciso cuidar da qualidade das infraestruturas das escolas, do espaço físico, onde se ensina e se aprende, porque é inaceitável que existam edifícios sem condições a cair aos pedaços, com buracos, com umidade, com bolor. Parte do princípio que isso sai errado e que os impostos que todos pagam devem servir para a manutenção da máquina da saúde, habitação e educação, e não para a manutenção de um aparelho de Estado pesadíssimo, pesado de adjuntos e assessores. Obviamente que governar não é fácil e também os governantes devem ser bem pagos. Neste caso, principalmente para que sejam incorruptíveis, para que queiram o governo para governar e não para se governarem. Mas isto também é para outras núpcias. Dito isto, há uma coisa que me dá um valente ataque de brotoeja. O facto de os mesmos professores que se manifestam por melhores condições, o que é justo, não terem feito as essenciais manifestações em defesa da língua portuguesa quando se decidiu mudar por decreto a língua-mãe de todos os países ditos lusófonos, Brasil incluído. Não se tratou nunca de um acordo ortográfico, até porque o desacordo dentro dos próprios países foi notório, mas sim de uma aberração ortográfica. A mim ninguém perguntou se determinada consoante era muda ou não. Eu sempre disse recepção, e para mim aquilo P é essencial, tal como digo espectador e facto. O dito acordo ortográfico criou situações ridículas e risíveis. Recordo de estar a ver, num noticiário num qualquer canal de televisão, uma peça sobre um acidente numa corrida de automóveis. Quando eu dei por mim, estava a ler um oráculo, aquela barra escrita que acompanha as notícias, onde se lia que um espectador morreu atropelado. O que é que aquela criatura estava a espetar no meio de uma pista de corrida de Fórmula 1? Ou apenas se espetou no meio da pista à laia de suicídio? Houve muita oposição a esta aberração ortográfica. Andou a correr uma iniciativa legislativa de cidadãos que já contava com vários milhares de assinaturas e que nunca deu em nada. Escritores e catedráticos opuseram-se abertamente ao assassinato da língua portuguesa. Um professor universitário chamou-lhe o paradoxo ortográfico num artigo de jornal e explicava que, passo a citar, causa perplexidade no acordo a mudança de grafia de palavras que se escreviam igualmente em Portugal e no Brasil.
As palavras abjeção e acepção, por exemplo, passaram a escrever-se em Portugal abjeção e exceção, mas continuam a escrever-se à maneira antiga no Brasil. Acrescenta ainda que esta divergência resulta de a consoante suprimida ser pronunciada no Brasil, mas ser muda em Portugal. Sempre fui brasileira, não sabia. Ninguém me avisou. Sempre disse abjeção e acepção. Aquele C e aquele P eram mudos e nunca ninguém me disse. Nenhum professor de português, nadinha. Fui enganada. A explicação que tem sido dada é a fonética, a maneira como dizemos as palavras. Por isso mandaram os Cs para o confim dos infernos, mas esqueceram-se que aquele bendito C estava lá mesmo para abrir a vogal que o antecedia e não tinha qualquer acento. Portanto, em rigor, se queriam que se escrevesse como dizem eles se fala, a abjeção com C antes do E deveria ter sido mudada para a abjeção com acento no E depois de se tirar o C. Porque assim ficamos com esta estranha palavra abjeção, que em rigor ninguém sabe o que significa. Mas isto, digo eu com os nervos. Todos os que se deviam ter insurgido contra esta aberração ortográfica ficaram caladinhos e aceitaram assassinar a língua materna. Jornalistas, professores e escritores remeteram-se ao silêncio, disseram que sim com a cabeça e aceitaram sem um pio o que era imposto por decreto. Não houve manifestações. Provavelmente houve, mas apenas nos caixões dos grandes nomes da literatura portuguesa, incluindo os escritores do Brasil, onde com toda a certeza os mortos desataram às voltas nos caixões. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Delta Echo Charlie November, Colin standing by.